Fala galera da terceira série CP Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, dando seguimento no nosso conteúdo de geometria analítica, né? Nas aulas anteriores a gente falou aí sobre distância entre ponto e reta, fechamos o conteúdo para que vocês fizessem as avaliações, né? E agora, dando sequência, ainda em geometria analítica, a gente vai falar sobre circunferência, certo? Que é a próxima etapa aí do conteúdo. E aqui a gente tem uma definição prévia aqui de circunferência, certo? Que está dizendo para a gente que é o conjunto de todos os pontos que equidistam, tem um M aqui, equidistam de um ponto fixo denominado centro. Então, pessoal, se eu fixo um centro aqui, que aqui a gente vai estar chamando o centro aí de C, mas se vocês forem pesquisar na internet, pode estar chamando de O, podem estar utilizando letras gregas para denominar o centro, tá? O conjunto de pontos que equidista desse centro aí é chamado de circunferência. Professor, como assim que equidista desse centro? Que estão a uma mesma distância aqui do centro, certo? Esse conjunto de pontos aqui está à mesma distância, né? Todos eles, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, né? Supondo que essa circunferência seja perfeita, né? Que eu fiz ela aqui na tora, esses pontos eles equidistam do centro, ou seja, a distância entre eles e o centro é a mesma, que é conhecida aí também, né? Como que? Da circunferência. Essa distância entre o ponto da circunferência e o centro é conhecida como raio, é chamada de raio da circunferência. E aqui, já partindo dessa ideia do raio, né, que é a distância entre o centro e o ponto da circunferência, a gente já inicia falando de equação geral e reduzida, né? Temos aqui um esboço do sistema de coordenadas cartesianas, uma circunferência de centro C, aqui, né? Está aqui o centro, e as coordenadas desse ponto C é XC, estou chamando de XC, né? E YC. Coordenada X do centro e coordenada Y do centro. A partir daí, pessoal, quando a gente assume um ponto ali na circunferência, né? Vou assumir aqui um ponto P de coordenadas, não vou fazer aqui não, vou fazer mais para frente aqui. Um ponto P aqui, ó, de coordenadas X e Y, colocar assim, já se diferencia, né? Porque aqui é XC e YC. Então, ponto P de coordenadas XY, o que a gente sabe é que a distância entre esses pontos aqui, ó, entre o centro e o ponto P, é o raio da circunferência. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula que a gente já conhece de distância entre dois pontos para estar calculando esse raio da circunferência aí, certo? Então, na verdade, eu estou calculando aqui a distância entre o ponto P e o centro. Isso aqui eu sei que é o raio da circunferência. Essa distância entre o ponto P e o centro é o raio da circunferência. Mas eu estou escrevendo assim porque eu estou aplicando lá naquela formulazinha de distância entre dois pontos, que é o que? A fórmula raiz quadrada de... Quem é que tem aqui dentro do parênteses? Essa distância aqui, né? Ó, x menos xc, né? A diferença entre as coordenadas x dos pontos P e C é elevado ao quadrado, mais aqui vai ser essa distância aqui, y menos yc ao quadrado. Essa é a fórmula conhecida aí, né? Apesar que lá no início do conteúdo a gente estava chamando de x menos xa, y menos ya, né? Ou ya menos yb, mas isso aí não vai interferir aqui no cálculo. É só mudança de notação, né? Então, pessoal, essa distância aqui entre dois pontos, ela é o raio da circunferência. Então, agora eu vou substituir aqui, ó, esse dPC, distância entre P e C, por R, que é o raio da circunferência. Então, vai ficar assim, R, né? Essa distância aqui, que é o raio, é igual a raiz quadrada de x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. O que acontece agora é que, para ficar na forma reduzida aqui,
essa raiz eu vou passar para o outro lado, ou elevar a equação ao quadrado de ambos os lados, né? Se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, que é a mesma coisa de dizer que essa raiz passou para cá, né? E aí ela passa em forma de potência, a gente vai ter o seguinte, passando a raiz, aqui vai desaparecer, então vai ficar só x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual r ao quadrado, né? Que a raiz passou aí, elevou ao quadrado, ficou r ao quadrado. Essa aqui, pessoal, é chamada de equação reduzida da circunferência, em que xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência. E r é o raio. E xy é um ponto qualquer que pertence a essa circunferência. Essa aqui é chamada de equação reduzida, né? Essa aqui é a equação reduzida. Deixa eu ver, não tem lugar para eu escrever aqui que é a equação reduzida. Eu vou escrever do lado aqui mesmo. Equação reduzida. Vocês podem anotar aí. Agora, pessoal, com o desenvolvimento dessa equação reduzida aí, vocês podem ver aqui que a gente tem um binômio elevado ao quadrado, aqui também, né? Se a gente desenvolver esses binômios aí, a gente vai encontrar a equação geral da circunferência, né? Eu vou fazer o desenvolvimento para a gente ver como é que vai ficar aí. Vamos lá. Desenvolvendo esse primeiro quadrado aqui, aí eu vou utilizar já aquela ideiazinha do produto notável, né? Acredito que não tem dificuldade para ninguém, né? O quadrado aqui da diferença a gente vai desenvolver como? O quadrado do primeiro, então vai ficar x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então é 2x xc, mais o quadrado do segundo, então mais xc ao quadrado. Isso aqui mais, desenvolvendo agora esse segundo aqui, né? Esse segundo binômio, vai ficar y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2y yc, mais o quadrado do segundo, mais yc ao quadrado, né? E aí, para ficar mesmo da forma reduzida, a gente tem que passar o r ao quadrado, ele vai passar subtraindo, então vai ficar, vou apagar aqui, menos r ao quadrado, igual a zero, né? Já que eu passei o r ao quadrado aqui, ficou igual a zero ali. E essa aqui é chamada de equação geral da circunferência. Essa aqui, ó, é a equação geral da circunferência. Tá, professor, agora que a gente já conhece aí a equação reduzida, a equação geral da circunferência, faz algum exemplo aí de como que a gente vai estar utilizando essas equações. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, então. Exemplo. Determine a equação reduzida da circunferência de centro C de coordenadas menos 3 e 5 e raio 4. Então, o que está dizendo aí é que a gente tem que calcular, determinar a equação reduzida da circunferência, cujo centro é menos 3 e 5, as coordenadas, e o raio é 4. Então, eu vou olhar aqui, certo? E vou apenas substituir os valores aqui, ó, das coordenadas do centro, onde tem xc e yc, e o raio, que é 4, eu vou substituir no lugar de r. E aí minha equação reduzida, então, vai ficar o quê? X menos xc, que é o x do centro, é quem? Menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, mais y menos yc, que é essa coordenada y aqui do centro, 5 ao quadrado,
igual ao raio ao quadrado. O raio é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Aí aqui, o que eu ainda posso simplificar é fazer o jogo de sinal aqui, menos com menos mais, né? Então vai ficar assim, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é 16. Essa aqui, então, é a equação reduzida dessa circunferência aí. Professor, e se pedisse para achar a equação geral? Aí você vai desenvolver aqui, né, esses quadrados, ó, vai desenvolver o binômio, o quadrado do binômio, e você vai chegar nessa equação, uma coisa parecida com essa aqui, vai com a expressão maior, né? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Pessoal, então tá ali o exemplo que a gente vai fazer agora, né? Tá dizendo o seguinte: identifique o centro e o raio da circunferência representada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 4y mais 11 igual a 0. E aí, pessoal, esse pode ser um exercício mais complicado do que esse, né? Porque a gente tem agora a equação da circunferência na forma geral, certo? E a circunferência na forma geral, ela não apresenta, igual a reduzida, que já apresenta o centro da circunferência e o raio direto, né? Se você sabe que esse cara aqui, o raio está ao quadrado, você já sabe que é 4 o raio, né? E o centro, menos 3 e 5, né? Menos 3 e 5. Então, a equação na forma geral, a gente precisa trabalhar ela para a gente identificar aí quem é centro e raio da circunferência. De que maneira, professor? A gente precisa trabalhar nessa equação de forma que ela fica na forma reduzida. A gente vai transformar ela da forma geral para a forma reduzida. Como se faz isso, professor? A gente vai precisar aqui fazer o que a gente chama de completar quadrados, né? Então veja, primeiro eu vou trabalhar aqui com a separação das variáveis x e y, né? Então aqui eu tenho x ao quadrado menos 8x. E aí, pessoal, repara o seguinte, que quando você pega a equação reduzida aqui e desenvolve, quando você desenvolve cada quadrado desse, você vai ter um trinômio, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, eu tenho até, se eu estou pegando essas duas partes que contém x, eu tenho um binômio, está faltando mais um termo aqui, ó, para acompanhar esses dois que contêm um x, né? E aqui eu vou ter, ó, mais y ao quadrado menos 4y. O 11 eu já vou passar para lá, porque eu quero deixar na forma reduzida, né? E aí, na forma reduzida, o raio fica lá do outro lado. Não que o 11 seja raio. Mas aqui também está faltando um elemento, ó, porque aqui também é um trinômio. Igual, no caso aqui, o 11 passou negativo, menos 11. Pessoal, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu estou tentando separar essas duas partes aqui, ó, certo? Se eu pegar nesse exemplo anterior, x mais 3 ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9, certo? Então, tem o elemento x que fica ao quadrado, tem o que fica no meio, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e tem o terceiro termo aqui, que é o termo independente. A mesma coisa acontece no desenvolvimento desse. Então, se eu estou fazendo o processo contrário, eu preciso primeiro achar quem é esse terceiro elemento aqui, desse trinômio, certo? Aqui, ó, é o trinômiozinho que quando eu achar esse terceiro elemento, ele vai reduzir para essa forma aqui. E aqui também, ó. Certo? Então, professor, quem é que vai ser esse terceiro termo que o senhor está falando aí? Pessoal, lá em produtos notáveis, quando a gente vai desenvolver esse binômio, é assim que fica, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse termo central aqui é que vai falar quem é esse terceiro, né? Porque a gente está querendo transformar numa coisa assim, ó, x menos alguma coisa ao quadrado. É assim que eu quero que fique. Mas eu não sei quem é esse cara, né? E eu sei que esse elemento ao quadrado aqui, esse que eu estou procurando, né? Ele aparece aqui embaixo, né? Aqui ele está já o quadrado desenvolvido dele. Então, esse cara do meio, ele é 2 vezes o primeiro, que no caso é x, vezes esse segundo. E aqui está dando 8x. O que quer dizer o quê? Que esse terceiro termo que eu estou procurando, ele é o 4, certo? Porque quando eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo no caso é esse cara aqui que eu estou procurando, ó.
Quando eu faço 2 vezes x vezes esse, tem que dar 8x. Então eu estou descobrindo aí que esse cara vai ser o 4, certo? E aqui, que é o quadrado do segundo, eu tenho mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, ó, eu estou adicionando esse 16 na minha conta. Como assim, professor? Eu estou somando ele desse lado da igualdade. Então, tem que fazer lá do outro lado da igualdade para que mantenha igualdade, né? Ó, mais 16. Se eu estou acrescentando um termo aqui, eu tenho que fazer o mesmo do outro lado. E a mesma coisa vai acontecer aqui com esses elementos que contêm y. Vai ficar assim, ó, mais. Aqui, eu já estou vendo que vai ser o y menos alguma coisa, né? Ó, y menos alguém ao quadrado vai dar esse trinômio aqui. Tá, então eu preciso achar esses dois elementos aqui, ó. Eu preciso completar esse quadrado aqui para voltar, né? Para deixar na forma do quadrado mesmo, voltar o trinômio para o quadrado. Então veja, esse termo central, ele é 2 vezes o primeiro que é o y, 2 vezes y vezes o segundo cara aqui, ó, que eu estou procurando. Né? Mas se o resultado é 4y, 2 vezes y, 2y. Por quem que tem que multiplicar para dar 4y? Por 2. Então, estou descobrindo que esse segundo elemento aqui, ó, ele é o 2. E aqui é o quadrado desse cara. Né? Então, vai ficar mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, pronto. Somei 4 desse lado da minha igualdade. Preciso fazer o mesmo aqui do outro lado. Então, agora, pessoal, o que aconteceu é que eu completei os quadrados aqui e voltei para a forma do quadrado, né? Voltei de trinômio para quadrado binômio, e aí ficou assim, ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, igual, aqui desse lado ficou menos 11 mais 16, menos 11 mais 16 é 5 positivo, e 5 mais 4 é 9. Então, eu já encontro a minha equação na forma reduzida, né? Esse 9 aqui, para visualizar o raio, eu escrevo ele como sendo 3 ao quadrado, né? E aí, então, eu tenho, sim, que o centro da minha circunferência aqui, né? Está pedindo para achar as coordenadas do centro. Ó. Coordenada do centro é 4 e 2, positivo, porque esse menos aqui ele é da fórmula, né? E aí, se a gente encontrasse o sinal positivo aqui nessa mudança, quer dizer que uma das coordenadas ia ser negativa, porque esse menos aqui, ele é da fórmula, né? Então, coordenada do centro 4, 2 e raio igual a 3. Então, pessoal, é isso. O que eu tinha para vocês nessa aula é essa parte aí sobre circunferência. Eu espero que tenha ficado claro. Vou deixar para vocês aqui uma atividade de fixação para estar calculando a equação de circunferência e para estar também trabalhando com essas equações gerais, né? Manipulando elas um pouco. Quem tiver com dúvida pode entrar em contato. Vou postar agora na plataforma essa atividade de fixação. Um abraço para vocês e até a próxima aula.